Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para darmos continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita, hoje com o Evangelho em Foco. O capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, e o item Muito será pedido àquele que muito recebeu. Essa retomada que Allan Kardec faz da palavra de Jesus, do Evangelho, do livro sagrado conhecido nas religiões cristãs como Bíblia, é muito importante para a identidade da doutrina espírita, porque muitos ainda se referem ao espiritismo e aos espíritas como se isso não fosse cristão. E é. Nós somos espíritas cristãos, temos Jesus como nosso baluarte e seus ensinamentos como aquela força, aquela direção, o leme que nos ajuda a caminhar pelos mares da vida. Então, essas palavras proferidas por Jesus, que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos, e que muito será pedido de quem muito recebeu, são o nosso tema de hoje e elas servem de reflexão para a nossa vida no cotidiano, para todos os instantes. E por que Jesus diz que muitos seriam chamados e poucos seriam escolhidos? É porque a nossa vida na Terra é um processo de seleção natural. Nós estamos vivendo e a vida está nos observando, as leis divinas estão atuando para perceber e registrar tudo que a gente faz e por aí categorizar em que escala do espiritismo, do desenvolvimento cristão, do desenvolvimento moral nós estamos. E essa seleção não se faz em um único momento, num instante mágico, como num vestibular, numa prova para concurso, numa avaliação escolar. É o tempo todo. Tanto que na própria avaliação escolar a gente prefere o termo avaliação processual. Então é durante o processo todo que a pessoa vai sendo observada, se ela gosta daquilo ou se não gosta, se tem facilidade ou dificuldade, se trabalha bem em grupo ou não, se prefere se expressar verbalmente ou por escrito, se é mais tímido ou mais atirado. Tudo isso os professores observam e nós somos uma categoria que tem que desenvolver a observação. Mas, embora toda a observação que nós consigamos desenvolver, nós não somos nada diante da precisão e da justiça da lei divina com relação a nós. Não há enganos, não há como colar, não há como pedir cola, não há como fingir. Diante da lei nós somos completamente transparentes. Deus nos observa no nosso recôndito, lá no fundo da nossa alma. E Ele sabe que o convite ao bem, o convite à estabilidade, à harmonia, ao equilíbrio, está sendo feito para todos, mas poucos atendem. E é preciso que a gente observe, como é que nós estamos agindo com relação a esses convites diários que a vida nos traz. Tem pessoas que muitas vezes se deixam levar por um negativismo, um desespero, uma desesperança mesmo, uma depressão, uma ansiedade, e falam: eu não recebo nada, tudo que eu faço é muito suado, se não for o meu esforço eu não recebo coisa alguma. Tudo bem, vamos observar então que a pessoa que faz isso, que faz o seu esforço, ela está fazendo a sua parte. Porque em outra parte do Evangelho, Jesus recomenda que nós busquemos, que nós batamos, para que a porta se abra e para que nós encontremos. E por mais difícil que seja a vida da pessoa, realmente apresentar a iniciativa é fundamental para receber a ajuda. Mas eu queria um pouco desafiar essa crença negativa. O que é que nós recebemos para Jesus dizer que é muito e que será pedido muito de nós? Bem, em primeiro lugar, nós recebemos a vida material.
Se eu hoje estou aqui falando com vocês e vocês estão me ouvindo de onde seja o lugar e qualquer que seja o horário, né? Porque nossas falas, nossas palestras estão disponíveis no espaço virtual da CI, nós recebemos vida e permanecemos vivos até agora, neste momento, em que no Brasil nós já passamos de 240 mil mortos e em que no mundo inteiro nós já temos milhões, né? Então nós precisamos agradecer pela vida que recebemos. Porque, seja ela a vida ideal ou não, com os balizadores ou não que a gente tem, nós estamos vivos até agora. E até agora vamos trabalhando, vamos estudando, vamos vivendo, vamos convivendo, vamos realizando, vamos questionando. Receber a vida, então, é o maior dos dons. Junto com a vida, nós recebemos tempo. O tempo é fundamental. Não dizem que o tempo tudo cura, o tempo tudo acalma. Inclusive, no Velho Testamento existe toda uma teoria a respeito do uso do tempo, né? Todo mundo conhece essa parte, porque ela é muito citada em vários lugares. Há tempo para tudo sob o sol. Tempo de crescer e tempo de descansar, tempo de trabalhar, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então, é uma parte que diz que a nossa vida é permeada pelo recurso do tempo. E ele é o mais precioso, porque passou o tempo, ele já não volta mais. Não tem como eu resgatar o tempo que já se foi. Eu só posso utilizar melhor o tempo que ainda vai chegar para mim. E vida e tempo são coisas fundamentais para que nós, como espíritos imortais em evolução, tenhamos a nossa chance verdadeira de evoluir, né? Junto com a vida e com o tempo, que já são grandes recursos, nós recebemos outros. Nós recebemos alimentação, recebemos o ar para respirar, recebemos a chuva, recebemos a terra, um lugar para plantar, para colocar a cabeça, para dormir. Não interessa se é uma cama chique ou se é uma calçada com uma pedra ou um rolinho de papel. Nós temos esse recurso. Talvez não seja o que nós queiramos e talvez não seja aquele que a gente acha que precisa, mas nós temos. E o que vamos fazer com ele é o que vai determinar a nossa aprendizagem. Por quê? Porque a vida, porque o tempo, porque os recursos, eles só existem para nos proporcionar experiências. E essas experiências são aquelas que nos levam aos aprendizados que a vida exige que nós tenhamos. Aprendizado de verdade, de honestidade, de justiça, de bondade, solidariedade, de alegria, mesmo que nós estejamos passando por momentos muito difíceis. Existe até um livro de literatura infanto-juvenil que conta a história de uma menina e depois ela cresce, fica adolescente, depois fica mulher. São 3 volumes. E o nome dela aparece muitos nos nomes de muitas crianças que tiveram mães e pais que leram esse livro. É Poliana. Poliana é uma menina órfã. A mãe morreu, ela foi criada pelo pai, que era pastor, e eles viviam sempre muito pobres, sempre. Mas o pai era muito positivo, tinha uma fé muito grande, e ele ensinou a menina a sempre ficar contente, porque, embora eles estivessem passando por uma situação ruim, poderia ficar pior. E ela então criou um jogo a esse respeito, né? O jogo do contente. Toda vez que acontecia alguma coisa bem ruim, ela ficava pensando que não era tão ruim assim, porque se fosse de outro jeito, ela poderia ficar pior. E ela ficava contente por não ter acontecido aquilo de pior. Existe até um distúrbio de comportamento, né? Que se chama síndrome de Poliana agora, que é a pessoa que se recusa a ver as dificuldades, se recusa a ver que tem alguma coisa errada acontecendo.
Não é isso que eu estou pedindo para que a gente faça. O que eu estou solicitando que a gente reflita a respeito é sobre a questão de pensar melhor sobre as situações que nós estamos vivendo, sobre os recursos que nós recebemos e agradecer, para que a gente possa movimentar essa energia da gratidão, que é uma coisa linda, maravilhosa. O próprio Divaldo, quando foi psicografar uma série de livros, né, a respeito da gratidão, Joana de Ângeles falou para ele, né, nós vamos escrever vários livros. Ele, vários? Uma mensagem não é o suficiente? Um livro já não seria demais? E ela então explica para ele que a gratidão é um sentimento tão longínquo da nossa atual situação evolutiva que nós não temos a mínima ideia de como lidar com ele. E ela realmente escreveu, né, os vários livros através dele estão disponíveis para que a gente comece a perceber que nós recebemos vida, nós recebemos tempo, nós recebemos vários recursos para que nós vivamos experiências e sejamos capazes de aprender. E não é o aprendizado de português, matemática, ciências, geografia, história, filosofia, sociologia, artes, por mais importantes que eles sejam, porque eles também trazem as experiências intelectuais, relacionais, que nos impulsionam num caminho de autodescoberta, de compreensão do mundo. Mas é principalmente a respeito das experiências que nos levam aos aprendizados profundos, aos aprendizados morais, à compreensão do modo de funcionamento do universo e da nossa vida dentro dele, que eu quero me referir hoje. Então nós recebemos muitos recursos. E quais são eles? A nossa família é o primeiro. Ah, mas eu não tenho família, eu fui abandonado. Quem foi abandonado pela sua família de origem teve a chance de fazer conexões com a família universal. Todos os grandes mestres que iluminam o nosso caminho de reflexões, de aprendizado moral, eles tiveram momentos de ruptura com a família. Vamos lembrar, por exemplo, de Francisco de Assis, que se despiu na frente do pai, entregou tudo que havia recebido dele e foi viver a outra vida que não era de acordo com os parâmetros patriarcais, que era da riqueza, que era do negócio, que era do dinheiro, que era do poder, que era do status. Ele não havia vindo à Terra para desenvolver a sua missão nesse aspecto, porque existem grandes missionários no ramo dos negócios, que mostram que a ética, o respeito, a solidariedade, eles são possíveis em qualquer situação. E existem aqueles que vieram para impulsionar a Terra no seu âmbito moral. Esses também receberam muitas oportunidades, receberam recursos, têm uma memória profunda gravada na consciência. E a partir dessa memória profunda, eles desenvolvem a sua vida. Nós não temos assim um papel tão grande ainda, mas cada um de nós nasceu com uma missão. E nós precisamos utilizar a nossa vida, o nosso tempo e os recursos que nós recebemos, os mais variados possíveis, para viver com dignidade, com acerto, as experiências que nós precisamos viver para aprender a sermos melhores. Para que nós consigamos retornar à pátria espiritual num patamar evolutivo melhor do que o que a gente entrou. É muito necessário nós pararmos para refletir sobre isso. Porque tem gente que amaldiçoa a própria vida todo dia, tem gente que desperdiça o próprio tempo. Há pessoas que não sabem sequer identificar os recursos que possuem e vão perdendo as experiências de aprendizado ao longo do caminho. Isso é muito ruim porque reverte em nosso prejuízo e não em nosso benefício. Uma outra coisa me chama bastante atenção nessa mensagem. É o fato de haver um componente de igualdade e de justiça. Jesus diz assim:
Muito se pedirá de quem muito recebeu. Ele não diz que vai pedir muito de quem recebeu mais ou menos ou de quem recebeu pouco. Ele diz que vai pedir muito de quem recebeu muito. É igualdade e é justiça. Porque a lei divina é justa e Jesus veio exemplificar a lei divina entre nós. Veio reformar as coisas que haviam sido ditas lá atrás. Tanto que ele coloca para nós o tempo todo: ouvistes que foi dito, tan, 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 tan. Eu, porém, vos digo. E aí ele faz a reforma da lei mosaica antiga e atualiza para o amor que o Evangelho nos traz. Então nós somos chamados todos os dias a experiências de aprendizagem profunda. Nossa, eu não. Eu pego meu ônibus, vou para o meu trabalho, depois eu pego o ônibus e volto para casa, faço comida, lavo louça, arrumo casa, arrumo cozinha, converso um pouco e vou dormir. Nós estamos vivendo no automático. Porque mesmo enquanto nós estamos esperando o ônibus, fazendo um trajeto, trabalhando, nós estamos sendo chamados a fazer uma experiência profunda de aprendizado para a nossa vida. Se ela não está acontecendo, é porque nós não estamos aproveitando bem esse recurso. Quando nós retornarmos à pátria espiritual, para aquele momento de avaliação que sempre envolve, né, a desencarnação, vai ser feita uma pergunta muito simples para a gente. O que você aprendeu? O quanto você se transformou? Observe quais eram as suas características quando você entrou nessa vida e as características que você tem agora. Qual foi a trajetória que você percorreu? E nós vamos ser levados a examinar a nossa consciência profunda sem deixar faltar nada. Nós temos inclusive o depoimento de um espírita que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, muito comprometido com a causa doutrinária. Ele fazia muito bem, cuidava dos companheiros, etc, etc, etc. Tinha muitas qualidades. E ele desencarnou e ele ditou um livro para Francisco Cândido Xavier chamado Voltei. E é a descrição da volta de um espírita esclarecido ao plano espiritual. Como ele se viu? Como foi conduzido o processo de autoavaliação? E ele falou claramente que na hora da desencarnação passaram na tela mental dele todas as lembranças, até aqueles que achavam que estava totalmente esquecido, as pequenas promessas não cumpridas, os pequenos sonhos não realizados, tudo o que havia sido pensado, sentido e vivido retornou à tela mental como num filme de trás para frente. E quando ele se desliga do corpo e começa a se ver no meio dos outros, né, ele percebe que não tem luz própria, que o corpo dele é opaco. Por quê? Apesar do muito conhecimento, ele não havia desenvolvido ainda a autoiluminação. Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que nós vamos passar por esse momento também. E Deus queira que nós tenhamos evoluído o suficiente apenas para ver os nossos corpos perispirituais opacos e não totalmente escurecidos, não deformados. Por quê? Porque quando nós vivemos da maneira errada, isso também pode acontecer conosco. A nossa forma perispiritual vai denunciar o nosso estado moral profundo. Então, meus irmãos, nós estamos recebendo convites todos os dias. Nós estamos atendendo a esses convites? Jesus está nos chamando. E nós estamos ouvindo o chamado? Estamos atendendo a esse chamado? O que estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos recursos que foram dados para que nós vivamos experiências de aprendizagem profunda?
É isso que nós precisamos manter no nosso foco mental todos os dias. Hoje eu quero viver de uma maneira melhor do que eu vivi ontem. Hoje eu quero aprender melhor e mais do que eu aprendi ontem, para que nós possamos chegar no retorno à pátria espiritual com a consciência tranquila de termos nos esforçado e que se não alcançamos a perfeição é porque isso não se alcança em uma vida, mas em muitas e muitas e muitas vidas inumeráveis que nós ainda vamos viver. Mas é preciso que nós tenhamos esse objetivo, o de viver experiências profundas de aprendizagem com a vida, o tempo e os recursos que a providência divina nos destinou. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.